Olá, nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre como construir uma tabela de múltiplos decrementos para cálculos atuariais. Bem, nós temos aqui primeiramente x, que é a idade exata de cada início de intervalo etário. Nós temos aqui a probabilidade de saída quando apenas uma causa atua, para algumas causas diferentes de saída. Essas tabelas de probabilidade de saída, quando geralmente uma causa só atua, ela pode ser encontrada de várias formas diferentes. Por exemplo, a Secretaria de Previdência disponibiliza tábuas de mortalidade, tem também algumas tábuas de invalidez. Álvaro Vindas, por exemplo, que é que a gente está utilizando aqui, é uma tábua bem conhecida para invalidez. Temos algumas tábuas do IBGE para mortalidade, as tábuas AT. Existem também algumas tábuas de rotatividade. Aqui, por exemplo, a gente utilizou apenas que a probabilidade de saída por rotatividade, por demissão, exoneração, é de 1% a cada idade, de uma forma constante. Não necessariamente é o melhor pressuposto, mas aqui serve que a gente está fazendo só um exercício. Então, só para vocês identificarem aqui como que se considera com essa premissa. O valor dessas premissas, qual é a tábua a ser utilizada, vai depender da população de análise. É preciso estudar a população, os dados daquela população, então definir a tábua a ser utilizada. Mas, uma vez definidas as tábuas de mortalidade, rotatividade, invalidez, probabilidade de aposentadoria ou outras tábuas que queira se utilizar, pode-se utilizar esse método para calcular a tabela de múltiplos decrementos. Temos aqui então essas três funções. Vamos ver como que a gente calcula a probabilidade de saída da população a cada idade em uma situação de múltiplos decrementos, ou seja, quando mais de uma causa atua conjuntamente e a gente tem riscos competitivos. Existem algumas formulazinhas que podem ser utilizadas. Por exemplo, quando eu tenho duas causas atuando, quando eu tenho três causas atuando conjuntamente, quando eu tenho quatro causas atuando conjuntamente. Tem uma expressão aqui um pouquinho maior. Como aqui nós temos três causas atuando, nós vamos utilizar essa formulação. Vamos ver então. Vamos considerar aqui que Q1, que é a probabilidade de saída numa tabela de múltiplos decrementos, vai ser igual a essa formulação, considerando aqui como os Q'linhas as probabilidades em ambientes unidecrementais. Aqui vamos considerar como morte, 2 rotatividade, 3 invalidez. Então, escrevendo aqui a fórmula, representando ela aqui, ficaria probabilidade de morte que multiplica 1 menos 0,5, que multiplica Q2 mais Q3, mais Q2 vezes Q3, dividido por 3, certo? Fechei aqui o parênteses, tenho aqui a probabilidade de saída por morte numa tabela multidecremental, quando essas causas todas atuam conjuntamente. Se aumentar aqui o número de casas decimais, é possível verificar mais adequadamente os valores que foram estimados. Vamos colocar aqui também a rotatividade, vamos ajustar aqui essa mesma fórmula para rotatividade e invalidez. Só estou aqui fazendo um ajustezinho na fórmula, rapidinho aqui. Ok, agora arrasto a fórmula e estimei todos os valores para a probabilidade de morte e invalidez. Reparem o seguinte, a probabilidade de sair por invalidez ela é 0 até uma determinada idade, a partir de quando ela começa a ter valores um pouquinho maiores, certo? Então, antes dessa idade, a probabilidade de sair por invalidez vai ser 0, certo? É só a partir dos 15 anos aqui, para quando a probabilidade passa a ser maior do que 0, é que eu tenho valores positivos de probabilidade de invalidez, valores maiores que 0, na verdade, de probabilidade de invalidez. De forma bem similar aqui também para as outras funções, caso eu só tenha uma variável atuando ou uma delas não atuem, as probabilidades de saída vão ficar concentradas
ou dispersas entre essas variáveis, né? E há aqui uma distribuição das probabilidades entre as funções que a gente tem. Repara que os valores são próximos, mas eles não são exatamente iguais. Como o valor da probabilidade de saída por morte é muito pequeno, há uma redistribuição muito pequena nessa idade, concentrando-se aqui a maior parte das saídas pela rotatividade mesmo. Por quê? Porque ela tem um valor bem maior do que as demais probabilidades, mas isso pode mudar no decorrer do tempo. Por exemplo, à medida que aumenta o valor aqui da mortalidade, vocês percebam que vai diminuindo a importância da rotatividade em relação à mortalidade. E há uma maior distribuição aí entre as mortes, das mortes entre as três possibilidades de decremento. Ok, bem, então quero saber agora a probabilidade de saída numa tabela de múltiplos decrementos por todas as causas. Para sair por todas as causas, é necessário sair por uma ou outra, né? Pode-se sair por morte, ou por rotatividade, ou por invalidez. Então, eu vou somar aqui as probabilidades. E para a probabilidade de sobrevivência por todas as causas, 1 menos a probabilidade de saída por todas as causas. Temos aqui, então, todas as funções que nós precisamos para os cálculos relacionados a valor presente atorial, de várias coisas que a gente vai precisar utilizando a tabela de múltiplos decrementos. É isso, obrigada e até a próxima aula.